O fim tá próximo. O Bolsonaro acaba de mostrar que tá laçado pelo pescoço pelo Centrão. O Centrão laçou o Bolsonaro. O Bolsonaro tá imitando o Collor e a Dilma. Ele tá fazendo uma reforma ministerial pouco antes da sua queda. Por quê? Porque o Bolsonaro ele acabou de admitir hoje que vai fazer uma reforma ministerial. Ele vai tirar o General Ramos da Casa Civil. O General Ramos vai para o Ministério da Secretaria de Governo, que hoje é do Onyx Lorenzoni. Para o Onyx não ficar sem boquinha, o Bolsonaro vai dar o Ministério do Trabalho, vai recriar o Ministério do Trabalho e dar para o Onyx Lorenzoni. Aí eu te pergunto, responde aí, você acha que o Onyx Lorenzoni vai gerar um emprego sequer? Obviamente não, ele vai lá para ter uma verba para pegar. E o Ministério da Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo, eu falei isso aqui até semana passada, é o ministério mais importante de qualquer governo, vai ficar com o Ciro Nogueira, do Partido Progressista. O Ciro Nogueira, que responde a 4 processos no STF, é investigado em 4 processos. Esse é o Ciro Nogueira. A coisa tá feia para o Bolsonaro. O Ciro Nogueira ele é presidente do Partido Progressista. Isso significa o quê? Que o Bolsonaro ele teve que colocar um político do Centrão, um cacique do Centrão, no ministério mais importante do governo, para não cair, porque senão, se o Bolsonaro perder apoio do Partido Progressista, ele perde apoio do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e do Ricardo Barros, que é o líder do governo, é o novo homem-bomba de Brasília. Então, a coisa tá bem ruim para o Bolsonaro, aí ele colocou o Ciro Nogueira lá, só que tem um problema. Presidente nenhum pode colocar um cara que não é 100% governo no Ministério da Casa Civil. Por quê? Porque é o ministério mais importante. E o Ciro Nogueira, ele tem todos os motivos do mundo para abandonar o bolsonarismo daqui, no máximo, 6 meses. Daqui, no máximo, 6 meses, o Ciro Nogueira não estará mais ao lado do Bolsonaro. Inclusive, na CPI, nas últimas semanas, ele tinha parado a defesa do Bolsonaro. Você percebeu isso? No comecinho da CPI, o Ciro Nogueira era um pitbull ali do Bolsonaro. Nas últimas semanas, ele estava caladinho, teve dia que ele nem foi. Eu vou falar disso, eu vou te mostrar como o Bolsonaro está completamente cercado pelo Centrão e não só pelo Centrão, pela esquerda, por toda a oposição. Mas antes, ó, um segundinho. Você quer ver esse desgoverno acabar? Você quer fora Bolsonaro? Eu sei que você quer, então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Ó, não é Guarujá, é Arujá. Tá aqui, ó. Tá denunciando lá os crimes do desgoverno, denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, que ele tentou roubar 2 bilhões com a Covaxin. Agora vamos falar sobre o Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil. Ciro Nogueira confirmou a amigos e a interlocutores que ele aceitou o convite para ser ministério da Casa Civil. Quando eu li essa notícia, comecei a rir, sabe por quê? Olha, Ciro Nogueira confirma que aceitou o convite. Você acha que o Ciro Nogueira aceitou o convite ou você acha que o Ciro Nogueira impôs o convite? Ele falou, Bolsonaro, o novo ministro tem que ser eu, ponto final, acabou. É isso, a conversa foi mais ou menos assim. É conversa de empregado para patrão. No caso, o patrão é o Ciro Nogueira. E o Bolsonaro não tem direitos trabalhistas nessa. O Ciro Nogueira manda, e o PP, Partido Progressista, manda o Bolsonaro embora no momento em que eles quiserem. Então ele exigiu, o Bolsonaro fez o General Ramos ele vai agora, ele é uma despromoção do General Ramos, ele chegou no ministério mais importante, agora ele volta não para o ministério que ele estava antes, até pior, antes ele era ministério, ele era uma secretaria que tem toda a verba de governo. Essa secretaria foi para esposa do Arruda, aquele político que foi preso e que ela é assim, braço direito do Arthur Lira. E agora o General Ramos vai para o Ministério do Onyx e o Onyx ganha uma promoção e vai para o Ministério do Trabalho. Quem perde muito é o Paulo Guedes. O Ministério da Economia já começa a ser fatiado, porque o Bolsonaro vai ter que colocar mais gente do Centrão. Isso é só a primeira reforma. Talvez ele consiga, ele faça outras, ele consiga tempo hábil para fazer outras reformas no futuro, mas talvez ele caia antes. Mas o que está acontecendo? O Bolsonaro está tendo que colocar gente do Centrão. Nessa quem perde é o Guedes e quem perde é o General Ramos, que é despromovido, né? Aí o Ciro Nogueira vai para o ministério mais importante da Casa Civil. Para você ter ideia de como esse ministério é importante, no governo Lula, no primeiro governo Lula, o ministro da Casa Civil era o Zé Dirceu. Aí inventaram o mensalão por quê? Porque o sucessor do Lula na eleição de 2010 seria, obviamente, o Zé Dirceu. Aí tinham que prender o Zé Dirceu e acabar com a imagem do Zé Dirceu de alguma maneira. Acabaram, conseguiram, fizeram um espetáculo lá midiático, inventaram que o mensalão tinha compra de votos, depois foi tudo provado que não, mas até hoje 99% da população acha que teve. Tá. Entrou no Ministério da Casa Civil do Lula a Dilma,
que foi a sucessora dele à presidência. E para você ter ideia, logo que a Dilma entrou na presidência, parte do PT enfiou goela abaixo dela o Palocci como ministro da Casa Civil. Ela não queria. Ela conseguiu demitir o Palocci, ela colocou a Gleisi Hoffmann, que hoje é a presidenta do PT. Para você ter ideia de como o ministro da Casa Civil tem que ser sempre alguém de extrema confiança do presidente da República. Extrema confiança. Tá. O Bolsonaro, ele colocou primeiro o Braga Neto, que agora é ministro da Defesa, é de confiança extrema do Bolsonaro. Depois o general Ramos, os dois generais que são cachorrinhos dele. Agora, o Bolsonaro está colocando um cacique do Centrão que tem muito mais poder que o Bolsonaro. O Ciro Nogueira vai ter tanto poder, para você ter ideia, imagina uma reunião ministerial, o Bolsonaro fala alguma coisa, o Ciro Nogueira o contraria e fala, não é assim, e manda o Bolsonaro calar a boca. O Bolsonaro não vai ter nem autoridade para falar, não, cala a boca você. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o Ciro Nogueira é quem manda no Bolsonaro. Porque o Ciro Nogueira é o presidente do Partido Progressista, que tem toda a base do governo, é quem organiza a pouca base que o governo ainda tem na Câmara dos Deputados. Tanto é que o Bolsonaro, quando ele quer aprovar uma matéria dele, do governo Bolsonaro, ele não consegue. Ele só consegue nas pautas econômicas que tá o Centrão, tá a direita lá da terceira via, tá toda a direita e extrema direita estão juntas nas pautas econômicas que são para ferrar o povo. Mas o que o Bolsonaro quer, por exemplo, voto impresso. Um governo forte teria aprovado o voto impresso. Se o Lula aparecesse, o Lula fosse presidente, desse na cabeça dele, eu quero voto impresso, o Lula aprovava. Por quê? Porque ele faz política. O Lula conseguiria ter uma maioria e fazer política. O Bolsonaro não. Ele não consegue aprovar as coisas dele. Agora, imagina, o Bolsonaro está com a popularidade cada vez mais baixa. Nas últimas semanas, o Ciro Nogueira ele parou de ir para a CPI. Se você está acompanhando a CPI, aqui no canal sempre a gente coloca os melhores trechos, ou se você realmente acompanha ao vivo e tudo mais, você percebeu que o Ciro Nogueira ele parou de ir. Ou, quando ele vai, o discurso dele é um discurso assim bem morno. Os bolsonaristas que estão chamando a atenção agora são o Marcos Rogério e o Heinz, são os dois que mais defendem o governo. E o Flávio Bolsonaro começou a ir na CPI. O Flávio Bolsonaro, nas primeiras semanas, ia na CPI uma vez sim, outra não, só quando a coisa estava feia. Agora ele vai todos os dias. Teve até na semana retrasada, era sexta-feira, 6h30 da tarde, tava lá o Flávio Bolsonaro. Eu falei, quando que o Flávio Bolsonaro ia trabalhar numa sexta-feira, 6h30 da tarde? A happy hour do Flávio Bolsonaro já começa na quarta. Pra você ter ideia, ele tava lá em desespero. E o Ciro Nogueira não tava. Por quê? Porque o Ciro Nogueira, ele quer ser governador do Piauí. Sabe quem é o governador do Piauí hoje? O Wellington Dias do PT. O Wellington Dias do PT não é apenas o governador do Piauí. Ele é um dos 3 governadores, e aí eu não posso falar o governador porque tem margem de erro. Mas na margem de erro ele é um dos 3 governadores mais bem avaliados do Brasil. Ele foi reeleito com mais de 70% dos votos em 2018. O Ciro Nogueira quer concorrer contra o indicado do Wellington Dias. Quer dizer, o Ciro Nogueira ele tem uma missão impossível. Para piorar, imagina um local, Piauí, que elegeu com 70% dos votos em 2018, quando o antipetismo estava enorme, elegeu um governador do PT com 70% dos votos. Como você acha que vai ser a eleição de 2022, quando o antipetismo não está tão forte mais, o antipetismo praticamente está acabando, não é mais do jeito que era, e o antibolsonarismo está tão forte? Como é que você acha que vai ser a eleição de 2022? Obviamente, o Wellington Dias, com uma mão amarrada nas costas, ele indica quem ele quiser e ele elege quem ele quiser para o governo do Piauí, ainda mais com o apoio do Lula. Agora imagina o Ciro Nogueira, que quer ser governador, é ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Você acha que o Ciro Nogueira tem alguma chance? Não tem. Só que o Ciro Nogueira não é tonto. Ele também sabe que não tem chance. Só que, como eu tô falando aqui nas últimas semanas, os escândalos de corrupção são muito grandes. Então o Centrão pensou assim, olha, a gente vai ficar com o governo Bolsonaro, eu falo isso aqui sempre sobre essa conta do Centrão. A gente fica com o governo Bolsonaro fazendo a conta, quanto a gente consegue roubar todos os dias, e até o momento em que, não vale mais a pena roubar esse tanto de dinheiro, porque a gente não vai se reeleger em 2022. Esse é o nosso projeto político, no caso, o Ciro Nogueira, ele não precisa se reeleger porque ele é senador até, olha só que desgraça, até 2026 ele é senador, mas ele quer se eleger governador. Aí ele fala, pô, se eu ficar com o Bolsonaro, estamos aqui em julho de 2021, 1 ano e 4 meses para a eleição, 1 ano e 3 meses para a eleição. Fala, se eu sair do bolsonarismo agora, eu tenho alguma chance até de me conciliar com o PT e tentar alguma coisa para tentar ser governador, ou pelo menos eu não vou ter o PT 100% contra mim, ou se tiver, pelo menos eu não vou estar associado ao bolsonarismo. Quer dizer, tem todas essas contas na cabeça do senhor Ciro Nogueira. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro.
despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra compra da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Quem quiser ajudar, ó, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais e ó, vamos colocar a música do Plantão Brasil no Spotify. Então, nos próximos dias, no primeiro comentário, além das redes sociais, eu vou deixar o link para baixarem a música, para escutarem. Falou!